Enquanto eu dava à luz à nossa filha, meu marido escolheu ajudar a ex. Quando ele voltou, foi recebido com os papéis do divórcio entregues pela própria mãe. Olá, Reddit. Estou passando por uma situação bem difícil agora, e qualquer ajuda ou sugestão seria muito bem-vinda. Meu nome é nome omitido, tenho 32 anos, e meu marido, Finn, tem 35. Estamos juntos há 5 anos e casados há 2. Nos conhecemos no trabalho, então eu sabia pouco sobre o passado dele. Com o tempo, conversamos sobre nossos relacionamentos anteriores, ambos tínhamos tido apenas um namoro sério desde a faculdade. Meu ex e eu ficamos juntos por 4 anos, 3 anos na faculdade e mais um depois disso. Nos separamos por diferenças pessoais e nunca mais mantivemos contato. Quando conheci Finn, ele também estava solteiro há cerca de 5 anos. No início do nosso namoro, ele ainda era próximo da ex, Valerie. Ela foi sua namorada desde o ensino médio até o início da faculdade. Terminaram porque ela aceitou um emprego na Austrália, uma oportunidade que ele não quis seguir, por não querer um relacionamento à distância. Eles tentaram por alguns meses, mas concordaram em seguir caminhos separados. Como faziam parte do mesmo grupo de amigos, continuaram se falando. Ele sempre falou dela com carinho, e eu, inicialmente, não me senti ameaçada. Mas tudo mudou quando, após 9 meses de namoro, conheci esse grupo de amigos na véspera de Ano Novo. Valerie estava lá, o que me surpreendeu, pois eu não esperava conhecê-la assim, de repente. Finn sempre a descreveu como afetuosa e tranquila, mas sua energia comigo foi o oposto disso. Ela fez comentários cortantes sobre mim, disfarçados de piada, e todos riram, como se fosse normal. Por exemplo, disse que ficou chocada ao me ver pessoalmente porque eu parecia diferente nas fotos. Depois comentou que não tinha certeza se eu era o tipo de Finn, já que ele gostava de loiras altas, o que eu não sou, mas ela é. Riram, claro, achando graça. Também brincou dizendo que, como eu era sua sucessora, se sentia no dever de me dar dicas sobre como manter Finn satisfeito. Tudo disfarçado como humor tentei relevar. Talvez fosse apenas o jeito estranho dela. Mas o pior veio depois, quando ela fez um brinde. Disse estar feliz que Finn finalmente havia seguido em frente, até aí, tudo bem. Mas completou, se eu não tivesse me mudado para a Austrália, provavelmente eu não estaria aqui com vocês. Foi constrangedor. Ninguém riu dessa vez, mas ela própria riu alto, obrigando os outros a rirem por educação. Naquele momento, ficou claro, ela ainda era possessiva. E quando chegamos em casa, fui clara com Finn. Disse que estava desconfortável com a amizade deles, que Valerie ainda não o superou e que foi grosseira comigo sem motivo. Eu a tolerei uma vez, não faria isso de novo. Estabeleci meus limites. Já tinha passado por isso antes, e não toleraria novamente. Para minha surpresa, ele entendeu. Disse que também achou o comportamento dela estranho e que não queria que Valerie criasse problemas entre nós. Prometeu se afastar. Disse que a bloqueou em tudo. Nunca mais ouvi falar dela, nem pelos amigos dele. As coisas seguiram bem, até a semana passada. Eu estava grávida e minha data prevista para o parto era no domingo passado. Na quinta-feira anterior, Finn saiu dizendo que Valerie tinha tido uma emergência e precisava muito dele. Disse que ela estava desesperada. Fiquei em choque. Ele não só havia bloqueado Valerie, como prometeu que não teria mais contato. Quando questionei, ele explicou que ela havia usado outro número. Disse que ela tinha sido diagnosticada com câncer no cérebro, estágio 2, e queria alguém ao lado dela. Entendo o impacto da notícia. Eu também me sensibilizaria. Mas, ele me deixou sozinha, há 2 dias da data prevista para o nascimento do nosso filho. Ela não estava morrendo naquele dia. Ele poderia apoiá-la depois de estar presente no parto do próprio filho. Mas não. Disse que voltaria a tempo, afinal, datas previstas podem variar. Antes que eu pudesse argumentar, ele me instruiu a lidar com isso e foi direto ao aeroporto. Sabia que eu não tinha família por perto. Meus pais moram em Iowa. Eu dependia exclusivamente dele naquele momento. Tentei ligar várias vezes depois que ele partiu. O telefone estava desligado. Fiquei chateada e desesperada. Liguei para minha sogra, que sempre foi gentil comigo. Assim que contei o que estava acontecendo, chorando muito, ela veio correndo e tentou entrar em contato com Finn, mas, claro, o telefone dele estava desligado. Ela ficou ao meu lado o dia todo. Eu estava perturbada, chorando sem parar, e os hormônios da gravidez só pioravam tudo. Não conseguimos falar com Finn até o dia seguinte. E mesmo assim, ele não atendeu, apenas mandou uma mensagem dizendo que voltaria em breve, provavelmente antes do bebê nascer. Ele pediu desculpas, disse que compreendia a gravidade do que fez, e que aceitaria qualquer punição que eu decidisse impor quando ele voltasse. Mas, por enquanto, ele precisava estar ao lado de uma velha amiga. Valerie não tinha mais ninguém na Austrália. Seus pais não podiam viajar porque o pai dela também estava muito doente, então ela precisava de alguém. E ele achava que tinha que ser esse alguém. Essa justificativa não significou nada para mim. Na verdade, só me irritou mais.
Ele estava tratando a situação como se um diagnóstico de câncer fosse mais urgente do que estar presente para sua esposa, prestes a dar à luz. Eu não estou dizendo que o diagnóstico não é grave. Mas, o que ele poderia fazer naquele momento? Curá-la com as próprias mãos? Claro que não. Então ele deveria ter ficado comigo. Minha sogra pensava da mesma forma. Quando leu a mensagem dele, olhou para mim e perguntou diretamente: "Você quer deixá-lo?" Eu não pensei muito. Apenas respondi: "Sim." Ela imediatamente entrou em contato com seu advogado e pediu que ele redigisse os papéis do divórcio para mim, junto com um pedido para encerrar os direitos parentais de Finn. Ela me aconselhou: se ele voltasse antes do nascimento, eu poderia decidir se queria assinar os papéis de vez ou conversar com ele antes. Mas, se ele não voltasse a tempo, eu já saberia o que fazer. Minha sogra criou Finn sozinha, como mãe solteira. Entendi, então, porque ela era tão firme. Ela me prometeu que faria com que Finn pagasse pensão alimentícia, diferente do pai dele, que o abandonou ainda bebê e nunca mais apareceu. Ela jurou que eu não passaria pelo mesmo que ela passou. E cumpriu. Esteve comigo o tempo todo. Nos dias seguintes, ninguém tentou contato com Finn. E então, na segunda-feira, entrei em trabalho de parto. Minha sogra tentou avisá-lo. Ligou várias vezes. Mas ele não atendeu. E ela optou por não mandar mensagem. Qual seria o propósito? Felizmente, meus pais chegaram de avião no dia anterior, então eu estava cercada por pessoas que me amavam. Mas, mesmo assim, senti profundamente a ausência de Finn. No momento mais marcante da minha vida, ele não estava lá. E foi ali, na sala de parto, que eu soube, não importa o que acontecesse quando ele voltasse, eu nunca mais conseguiria olhar para ele da mesma forma. 3 horas depois de dar à luz, com dificuldade até para segurar a caneta, assinei os papéis do divórcio. Olhei para minha filha e entendi: se eu quisesse ser uma boa mãe para ela, eu precisava aprender a ser boa comigo também. E isso começava com me afastar de um homem que demonstrou, com clareza, que os compromissos com Valerie vinham antes de mim. Depois que nossa filha nasceu, eu nem liguei para ele. Ficamos em casa, eu, meus pais e minha sogra. Meus pais voltariam no dia seguinte, e então ficaria só eu e ela. Avisei a todos da minha decisão de deixá-lo. Ele não tentou contato nenhum, apesar da promessa de que voltaria antes do parto. Já fazia mais de uma semana que ele estava com Valerie. Na noite em que voltou, chegou tarde. Abri a porta. Ele me abraçou imediatamente e eu simplesmente me afastei. Disse que não queria mais nada com ele. Foi então que ouvimos a campainha. Minha sogra entrou no quarto com os papéis na mão. Enfiou os documentos na cara dele e exigiu que saísse da casa na mesma hora. Ela disse que não se importava onde ele passaria a noite, mas que ali ele não ficaria. Eu precisava de paz. Estava fraca. Tinha dado à luz sem ele. Ela também avisou que os papéis de divórcio estavam preenchidos e que ele precisava assinar o encerramento de seus direitos parentais. Finn ficou paralisado. Por alguns minutos, não disse uma palavra. Eu não queria estar naquele quarto. Vê-lo me abalava. Então fui para outra sala com a bebê, precisava me preservar. Ouvi gritos. Ele estava discutindo com a mãe. Logo depois, ele começou a me chamar, gritando meu nome, pedindo para falar comigo. Queria, no mínimo, ver a filha. Disse que eu devia isso a ele. Aquilo me revoltou. Coloquei a bebê no berço e fui até ele. Falei firme. Eu não te devo nada. Ele escolheu não estar presente no nascimento da filha. Escolheu me deixar sozinha, mesmo sabendo que minha família estava longe. E só não fui abandonada por completo porque a mãe dele esteve comigo o tempo todo. Eu não devia nada. E me importava, sim, mas agora me importava comigo e com a minha filha. Pedi que fosse embora. A bebê estava dormindo, e eu não queria que acordasse. Ele finalmente saiu. Mas antes, me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Ainda tentou falar algo, mas eu me afastei. Fomos dormir. Na manhã seguinte, ele voltou. E, pela primeira vez, eu disse com todas as letras: acabou. Ele disse que deixou Valerie assim que percebeu o que havia perdido, mas era tarde. Nada do que dissesse mudaria o que ele fez. Minha sogra estava na sala, mas pedi que me deixasse sozinha com ele. Queria encerrar aquilo com minhas próprias palavras. E ele desmoronou. Chorou, implorou, pediu mais uma chance. Chorava alto, tanto que minha sogra saiu de casa com a bebê, para que nossa filha não ouvisse. Ele continuava insistindo que só tinha ido até Valerie porque ela implorou, dizendo que estava morrendo. Ficou lá por uma semana, alegando que ela não tinha família e estava completamente sozinha. Durante todos aqueles dias, segundo ele, só tentou consolá-la e estar presente. Diz que tudo foi platônico, mas eu não estava lá. Como posso saber o que realmente aconteceu? Disse a ele que não importava mais e pedi que fosse embora.
Mas então ele afirmou que, mesmo que eu prosseguisse com o divórcio, negar-lhe o direito de ser pai seria uma punição muito dura. Pediu que eu repensasse, ou teria que lutar pela custódia. Mesmo assim, ele sabia que dificilmente conseguiria. Afinal, nem estava presente no parto, algo que poderia ser usado contra ele, e ele sabia disso. Além disso, nossa filha ainda era um bebê recém-nascido. Ela precisava muito mais de mim do que dele. Ainda assim, ele implorou por uma chance. Disse que, apesar de tudo, tudo o que queria era ter uma família. Ele foi embora, mas me pediu para pensar com cuidado. E agora, eu realmente não sei o que fazer. É uma decisão importante. Afeta a vida de todos nós. Então, quero ter certeza de que estou fazendo a coisa certa antes de seguir em frente. Atualização 1. Tomei minha decisão, estou seguindo com o divórcio. Mas ainda não tenho certeza se quero pedir a custódia total. Já se passaram 4 dias desde que postei sobre isso e, desde então, Finn tem vindo aqui todos os dias, implorando por perdão. A cada dia que passa, fica mais difícil recusá-lo, mas eu sei que preciso. Minha sogra tem sido meu apoio constante. Me ajudou a cuidar do bebê quando meus pais voltaram para casa, 2 dias após o parto. Ela foi generosa o suficiente para deixar a própria casa e vir morar comigo de forma mais permanente, entendendo que eu precisaria de ajuda. Disse a ela que, mesmo que eu não conceda a custódia total a Finn, ela sempre terá o direito de ver a neta. Até perguntei o que ela achava que eu deveria fazer. Mas ela deixou a decisão comigo, dizendo que confia que tomarei a melhor decisão, assim como fiz com o divórcio. Mas sigo tentando decidir. Não está ficando mais fácil. Finn continua aparecendo, todos os dias. E cada vez que isso acontece, eu só quero perdoá-lo, trazê-lo de volta. Mas sei que não posso, não depois de tudo que passei. Valerie sempre foi uma fonte de dor para mim. E ele não se importou nem quando eu estava grávida do filho dele. Sinceramente, nem sei se eles conversaram nos últimos meses, se teve algo entre eles. Não consigo mais acreditar em nada do que ele diz. As desculpas são sempre as mesmas, que foi platônico, que só esteve lá por ela, que ela disse estar à beira da morte e ele se sentiu na obrigação como amigo. Mas eu repito a mesma coisa toda vez, não importa mais. Porque eu decidi deixá-lo. É triste, mas é assim. Atualização 2. Alguns dias atrás, contei que decidi pelo divórcio, mas ainda não sabia sobre a guarda da nossa filha. Agora, acredito que sei o que fazer. Durante 5 dias seguidos, Finn apareceu diariamente, arrependido, implorando por uma nova chance. Mas, de repente, ele parou. Achei estranho, mas também me senti aliviada. Achei que teria, finalmente, espaço para pensar com clareza. Só que não foi isso que aconteceu. Depois que ele parou de aparecer, comecei a receber mensagens. Pessoas me escrevendo, dizendo que o que estou fazendo é errado e imoral. Dizendo que jamais imaginaram que eu seria o tipo de mulher que usaria a filha como peão contra o pai. E essas mensagens não vieram apenas dos amigos mais próximos dele. Vieram de ex-colegas de escola, da faculdade, de todo lugar. Tenho quase certeza de que ele criou um modelo de mensagem para todos eles, como uma espécie de petição, para pressionar, para me calar. No início, bloqueei cada um. Mas começaram a criar contas falsas, enviando as mesmas palavras, repetidamente. E há um limite para quantas pessoas você consegue bloquear. Eu ainda estou emocionalmente esgotada. Tive um bebê há poucos dias. Estou lidando com traumas, cansaço, adaptação à maternidade. E isso era a última coisa que eu precisava. Se ele realmente se importasse comigo, não me submeteria a esse tipo de estresse agora. Está claro que ele só se importa com ele mesmo. Então, decidi. Não vou mais hesitar. Vou pedir a custódia total da minha filha. Ele ainda tem os documentos. Pode assiná-los e abrir mão dos direitos. Caso não o faça, meu advogado já está cuidando de tudo. As mensagens que recebi foram cruéis. E tenho certeza de que partem dele. São um reflexo direto do que ele pensa. Uma delas me feriu especialmente. Dizia: nunca imaginamos que você seria o tipo de pessoa que usaria o filho como peão para prejudicar o cônjuge e fazer jogos mentais. Ele realmente acredita nisso? Ele realmente acha que estou usando nossa filha para puni-lo? Isso só mostra que ele não entende nada, nem de casamento, nem de paternidade. Se entendesse, não teria feito o que fez. Não é como se eu fosse ler as mensagens deles e, de repente, desistir de tudo o que estou fazendo. As opiniões deles não têm peso para mim, porque não são meus amigos. Nunca fui próxima de nenhum deles. Eles podem pensar o que quiserem sobre mim, isso não me afeta. Acredito que ele imaginou que, se muitas pessoas começassem a me enviar mensagens, eu cederia à pressão. Mas o que ele não entende é que eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não me rendo facilmente. Nem mesmo quando ele vinha todos os dias à minha porta, implorando perdão, eu mudei de ideia. Porque, no fundo, eu sabia que aceitá-lo de volta seria ruim para mim, para ele, e principalmente para nossa filha.
Por mais difícil que fosse, eu segui em frente porque não sou de desistir das minhas decisões. Depois de todo esse tempo comigo, ele já deveria saber quem eu sou. Mas está claro que não sabe. A cada dia que passa, fico mais certa de que estou fazendo a coisa certa ao deixá-lo. Então, não importa se os amigos dele ou até todas as pessoas que ele conhece vierem me pressionar. Isso não vai mudar nada. Na verdade, essa tentativa dele só reforça minha confiança no caminho que estou trilhando. E sei que, enquanto eu tiver o apoio das pessoas que realmente importam para mim, não preciso me preocupar com o resto. Atualização 3. O processo legal do divórcio e do acordo de custódia vai começar em alguns dias. Finn decidiu não contestar o divórcio, mas quer pelo menos a guarda parcial da filha. Vamos ver como isso se desenrola. Estou disposta a considerar, não porque eu ache que ele merece, mas porque não sou uma pessoa má por natureza. Ainda assim, não me sinto confortável com a ideia de dividir a guarda antes que nossa filha complete pelo menos 2 anos. É sobre isso que vamos negociar. E estou orgulhosa por ter tomado essa decisão sozinha. Achei que sentiria medo agora que tudo está ficando tão real, mas, na verdade, nunca estive tão segura de algo na minha vida. Acho que parte dessa segurança veio de uma mensagem que recebi da própria Valerie ontem. Ela disse que nunca quis destruir meu casamento, apenas queria ter alguém ao seu lado. Disse que, como os pais não estariam disponíveis para ajudá-la, Finn era a única pessoa em quem conseguia pensar. Revelou que tentou falar com ele várias vezes nos últimos anos, mas que ele sempre recusava, dizendo que eu não aprovaria. Ainda assim, ela acreditava que seu amigo mais antigo jamais a abandonaria, principalmente no momento de fragilidade. Foi por isso que ela entrou em contato com ele. E pediu desculpas por ter causado tanto estresse no meu casamento, mas também disse que eu deveria deixá-lo ser quem ele é, ao invés de tentar controlá-lo. Isso confirmou que eles de fato se comunicaram e não estavam bloqueados, como ele havia dito. Talvez não do jeito que eu temia, mas sim, estavam em contato. O pior de tudo foi ela me contar que houve um momento em que se beijaram por vários minutos. Depois disso, segundo ela, Finn se afastou, dizendo que não podia continuar com aquilo enquanto a esposa dele estava em casa esperando um filho. Ela garantiu que ele não deixou o beijo passar disso, como se isso fosse uma demonstração de lealdade. Mas, para mim, foi ridículo. Como se isso anulasse tudo o que ele fez. No fim das contas, eu estava certa o tempo todo. Agora que tenho clareza sobre tudo isso, estou confiante de que conseguir o divórcio e a guarda da minha filha nos meus próprios termos será simples. Conversei com meu advogado e ajustamos a petição, agora queremos um pouco mais em tudo, porque sinto que mereço, tendo sido claramente traída. De qualquer forma, estou segura do que estou fazendo. Sei que as coisas vão dar certo. Prometo continuar compartilhando tudo o que acontecer. Muito obrigada por acompanhar. Obrigada por estar aqui e acompanhar esse drama familiar intenso comigo. Gostou do vídeo? Curta e comente para mais.